Olá pessoal, bom dia, eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. Hoje é sexta-feira, agora 10 horas e 27 minutos do dia 17 de março de 23. Bom, gente, fechando o nosso assunto de caldeiras, a gente tinha bastante coisa para falar hoje, mas o nosso tempo é muito limitado, então a gente dá uma resumida. Então, sublinhando, né, caldeira é um recipiente metálico, né, para aquecer líquidos ou produzir vapor. As caldeiras, né, produzem vapor para alimentar máquinas térmicas, autoclaves, para esterilização de materiais diversos, cozimento de alimentos e outros produtos orgânicos, calefação ambiental e outras aplicações de calor utilizando o vapor. Bem, gente, essa é a síntese do assunto, né? Então nós publicamos aqui, nós vamos mostrar logo a página aqui para vocês, um texto, né, que já está rodando a semana toda, aqui da Wikipedia, né? Então lá você vai ver o histórico, né, da caldeira. Além disso, né, a geração, né, o gerador, a geração de vapor, que a gente explicou a semana toda, né? Desde segunda-feira nós estamos falando sobre geração de vapor. Agora a gente vai falar sobre os tipos de caldeiras. Gente, são muitos. E historicamente você tem que contar alguma coisa. Para nós vai ficar difícil. Então a gente pode citar as três mais utilizadas, né? Que são a aqua tubular, a fogo tubular, né? A frame tubular, ou as de recuperação. Então, antes de falar sobre elas, a gente vai só citar algumas, né? Que tem cilindro, né, de caldeira, fogo, tubo. Vocês vão ter uma explicação histórica a respeito deles olhando esse artigo. Caldeira multitubo, né? Mas as formas construtivas mais utilizadas são realmente a framo tubular, né, que geram de 100 a 35 quilos-hora, né, com uma pressão até de 30 quilos, né? Nessas caldeiras framotubulares, os gases quentes provenientes da queima de combustível passam por tubos imersos em água, né? Os tubos aquecem a água, formando vapor, e esse tipo de caldeira tem uma construção muito mais simplificada quanto à distribuição de tubos, podendo ser classificadas como vertical e horizontal. A gente vai mostrar umas figuras aqui a respeito. Aliás, está rolando aqui do lado à esquerda de vocês algumas imagens, né? Mas a gente vai simplesmente abordar um assunto mais específico. Aí você tem caldeira Cornwallis, caldeira Lancaster, né? E tem o histórico delas, o nível de pressão que atinge, o tamanho, o tipo de construção. Tem a caldeira multitubular de fornalha, né? Bem, e a caldeira a vapor, né, em si, né, é um dos mais antigos exemplos, né, que a gente tem, e tem sido criada para retirar a água depositada nas minas de carvão, permitindo a mineração. Seu projeto é da época da Revolução Industrial na Inglaterra. Ela começou quase tudo, inclusive as locomotivas começaram por lá, né? Tem a caldeira multitubular de formalha externa, a caldeira escocesa, que tem água, gera pressões altíssimas, tá? Caldeira locomotiva, como eu falei agora há pouco para vocês, na Revolução Industrial, né, a caldeira locomóvel é tipo multitubular, apresentada em dupla parede metálica, né, por onde circula a água do próprio corpo.
são de largo emprego pela facilidade de transferências locais e por proporcionar também, né, acionamento mecânico em lugar desprovido de energia elétrica. Então, por isso mesmo, foram utilizadas, né, nas locomotivas. E elas podem gerar pressão até 21 quilos, né, e vapor superaquecido. Nós já explicamos como obter isso, o que é isso, né? Vantagens das caldeiras, né? Pelo grande volume de água que encerram, né? Atendem também a cargas flutuantes, ou seja, o aumento de instantâneo da demanda de vapor. Construção fácil, são bastante robustas, existem tratamento de água menos apurado e exigem pouca alvenaria, pressão elevada. Agora tem umas desvantagens também, né? A gente cita lá, vocês não podem ler lá no artigo, né? Mas a pressão atmosférica limitada é de aproximadamente 22 quilos, o que de fato, né, de que a espessura necessária das chapas do vaso de pressão, né, cilíndrico aumenta com a segunda potência de um outro diâmetro, tornando-se mais vantajoso distribuir água em diversos vasos menores, como o tubo de caldeira de tubos de água. Bem, gente, vocês vão ler esse artigo e vão entender um pouco melhor. A aquotubular, né? As caldeiras aquotubular são classificadas pela vaporização da água que circula dentro dos tubos, tá? Então, a água circula dentro de tubos, enquanto a frame fogo tubular só enche o corpo cilíndrico de água e o fogo, a chama, né, da queima de combustível corre dentro desse tubulão central e dentro dos tubos que estão em volta internamente desse canecão d'água, né? A aquotubular é o contrário, o fogo está por fora e a água está passando dentro dos tubos. A frame tubular é o contrário, né? Então você tem regulamentação também, tá? Vocês têm a norma de regulamentação, a NR13, né? Que é utilizada aqui no Brasil, né? Para você fazer inspeção de caldeiras. É muito interessante saber sobre ela, tá? E tem a de construção, que é a ASME, né? É internacional, né? E aceita com esse código através das seções de boiler, né? Power boilers, né? Aquecedores de potência, né? É muito interessante também ter esse conhecimento, né? No final do artigo tem algumas referências que vale a pena vocês pesquisarem, né? E aqui eu só vou mostrar, deixa eu mudar de tela, vou mostrar algumas, primeiro a nossa publicação, né? Tá bem aqui, nós geramos várias figuras aqui para vocês apreciarem, né? E aqui o nosso probleminha que hoje está bem difícil, hein? Não está muito fácil não. Olha lá, sextou, utilidades industriais, tipos de caldeira. Aí tem vários assuntos e toda a parte de geração de vapor que a gente comentou. Tá aqui até 3, 4 publicações muito boas, muito fácil de entender, tá? Das figuras, né, a gente pode falar da caldeira de recuperação, que nada mais é que utilizar os restos do processo como combustível. Tem um assunto a respeito também aqui na nossa publicação, né? Aqui algumas figuras de uma caldeira de recuperação, você vê que são imensas, são enormes, né? E a gente tem um pouco mais de figuras, mas o nosso tempo está bem curto, né? De toda a geração de vapor que nós apresentamos. Bem, gente, era muito pouca coisa, pesquisem, esse material está